Bom dia a todos, bom dia, irmãos, bom dia que estão em casa também. E a classe de crianças e adolescentes, os professores já estão aqui dispostos. As crianças e os adolescentes podem ir para as suas classes. Muito bem. Meus irmãos, nós temos ao longo desses meses estudado a carta de Paulo aos Romanos na nossa CPD, e por conta do tema Transformai-vos, nós temos estendido também para outras reuniões e cultos à noite. Quarta-feira temos abordado alguns personagens, né, que também foram transformados por Deus. E nós não vamos hoje estudar Romanos, mas eu quero partir de Romanos. E vamos ver hoje são uma espécie de apresentação de um compromisso que nós queremos despertar no coração de cada criança, de cada adolescente, cada jovem, cada homem e mulher, cada um de nós, a Igreja Cristo é Vida, um compromisso através de 5 atitudes que nós precisamos ter. Mas antes, pensando no nosso tema, eu quero apenas ir com os irmãos brevemente para Romanos. Não vamos ficar lá em Romanos, mas eu quero ler aqui 3 textos com vocês de Romanos, tá? Nós vamos começar logo no capítulo 1. Deixa eu chegar lá. Está marcado aqui. No capítulo 1, vai estar estampado aí o texto, né? Vocês podem ver. Primeiramente, esses 2 versículos, capítulo 1, o 3 e 4, capítulo 5, o versículo 6. Diz assim: com respeito ao filho, qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Obrigado mesmo. Esses 2 versículos aqui, eu quero dar ênfase no sacrifício de Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, está tratando do pecado, todos pecaram, né? Está tratando de como as pessoas tentaram se salvar através das obras, através da lei, através de se justificar em Deus, e, em última instância, como pode ser salvo, que é através de Cristo Jesus. Então, aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Entrando no capítulo 12, que é a segunda divisão de Romanos, aí eu quero chamar a atenção para o próximo versículo, que é o capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para bem aqui o versículo, para não alongar muito, não prolongar muito aí. Então, a partir do capítulo 12, Paulo vai falar, bom, Jesus já fez o sacrifício. Jesus, ele lá atrás já morreu, já deu o seu corpo, derramou o seu sangue, já foi sepultado. E isso tudo rendeu a nossa salvação. Agora, assim como Cristo apresentou o seu corpo, assim como Cristo morreu, eu quero convocar vocês que façais como ele fez, que apresenteis também o vosso corpo em sacrifício, ou seja, Paulo vai introduzir a vida prática cristã. A partir do que Cristo fez por nós, o que nós vamos fazer por Cristo. É aquele velho hino, né? Morri na cruz por ti.
que fazes tu por mim? Então, entra a contrapartida de tudo que Jesus fez por nós e agora o que nós vamos fazer por ele. Mas esse tema vai ficar para o final do mês, do pastor Guerin. Né? Ele vai abordar o capítulo 12 e, se puder, ele vai entrar um pouco mais. Então, no final do mês, o pastor Guerin vai introduzir esse assunto todo do final do capítulo e depois do final de setembro nós vamos continuar estudando Romanos até o final do capítulo 16. Tá certo? E pensando, então, nessa transição da doutrina, do ensino, do que Jesus fez para a prática, do que nós vamos fazer, é que eu quero, então, propor para vocês, a partir de hoje, contando todo o mês de setembro, e com certeza vai render para os meses seguintes, né? O desafio de nós assumirmos um compromisso prático, um compromisso de atitudes que devemos ter para com o nosso Deus. Quero, então, chamar a atenção de vocês para isso. Pense que agora é a sua vez. Jesus fez tudo, agora é a sua vez de fazer. Agora é a nossa vez. Ele nos chamou para nós sermos e fazermos o sacrifício. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Agora é a minha parte. Agora é o que eu vou fazer. Tá? Eu tenho aqui duas frases, uma de Augusto Nicodemos em uma mensagem, que ele vai falar justamente sobre o que Jesus espera dos discípulos. Nessa mensagem tem uma frase que eu destaquei, né, eu escutando a mensagem dele ali gravada, eu separei essa frase, ele diz, se nós entendermos o que Jesus requer de nós, o número de seguidores de Jesus seria bem menor. Interessante, né? Ele não é muito otimista no que ele diz, né? Ele fala assim, olha, se todos entendessem, todos os cristãos entendessem qual é o compromisso, se todos os cristãos entendessem o que Jesus quer de nós, iria diminuir o número. Não foi o que aconteceu em determinado momento em que Jesus começa a separar os discípulos? Olha, quem quiser me seguir, me siga. E alguns deixaram Jesus realmente, porque eles entenderam qual era o compromisso. Eles compreenderam que Jesus queria exatamente o que Jesus queria. E quando eles chegaram nessa compreensão, falaram, opa, o que Jesus quer não é o que eu quero. E aí eles resolveram, então, abrir mão de seguir Jesus. De fato, essas igrejas, né, abarrotadas, esse número de gospels que existem por aí, né, se eles compreendessem o que Jesus quer, queria tirar alguns confortos, queria tirar algumas práticas da vida, o número iria diminuir bastante. Tem uma outra frase aqui, que é uma frase de um autor que eu conheci também assistindo a uma mensagem, né? Eu ouvi falar sobre ele, fui pesquisar quem era, né? G.K., eu vou ler aqui na Baiteês, né? Chesterton, né? Chesterton, seria mais ou menos a pronúncia que eu ouvi, né? Tentei voltar várias vezes para tentar pronunciar, não deu certo. Falei, vamos ficar então com você, né? E esse homem aqui, ele era um anglicano, que depois se declarou até católico, porque a igreja anglicana resolveu abrir mão de alguns princípios cristãos relacionados à família, a questão de filhos e esterilidade, uma série de coisas aí. E ele, então, era um homem assim, muito radical em manter o princípio da palavra de Deus, né? E aí ele, em determinado momento, ele fala: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não ser atuais. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é que existe um punhado de crentes, um punhado de pessoas que vai contra a cultura, né? Contra a cultura, a sociedade, contra aquilo que se está praticando, vivendo, está dizendo que é o que tem que ser feito, né? Com relação à forma de vestir, à forma de falar, a estilo familiar, há uma série de questões aí que vão contra o Evangelho. E ele então disse, olha, ainda bem, graças a Deus, que cada geração tem um punhado de cristãos que se levantam ali para manter firme o compromisso, independente dos tempos, independente dos dias, independente do momento em que nós estamos vivendo. E eu diria para vocês que esse compromisso que eu quero desafiar aqui, cada um de nós, esse compromisso que estão em 5 atitudes, esse compromisso, ele realmente é isso, irmão, vai produzir em nós um diferencial, vai nos destacar no meio dessa multidão
que se levanta como cristã, pseudônimo de cristãos, mas com um compromisso muito raso em relação ao pecado, em relação a princípios familiares, em relação a uma vida de piedade, uma série de práticas que nós devemos observar. Então, aí está, é um compromisso, tá? E aí nós temos uma imagem, né? Nós temos essa imagem, esse compromisso, que é um compromisso, realmente, né? Eu estou aqui, né? Eu aceito, eu concordo, eu faço parte, eu estou presente, né? Eu vou fazer, eu participo, eu me comprometo. Então, é um compromisso, e esse compromisso ele envolve 5 atitudes, que dentro de uma dinâmica que nós iremos fazer ao longo de algum tempo, cada uma delas está aí nesses 5 dedos, né? Então, nós pretendemos completar e queremos muito que cada um dos membros da igreja tome parte em saber, em aprender, em escutar, em ver essas 5 atitudes de um compromisso que nós queremos, a partir desse momento, estar trabalhando com a nossa igreja em todo o mês de setembro e, com certeza, vai entrar para outubro, porque, e quando eu falo aqui nós, porque eu, pastor Cícero, pastor Alex, pastor Elcio e o Mateus, né? E logo também será o pastor Mateus. Cada um de nós iremos elaborar um desses temas, dessas 5 atitudes e trazer em forma de estudo para a igreja, começando hoje à noite. Tá? Então, hoje à noite nós teremos já o primeiro dedo aí desses nossos 5, como um desafio de 5 atitudes e um compromisso que nós devemos ter. Tá? Esses compromissos que nós estamos colocando aqui são, como já está descrito aí, né? São coisas que nós devemos considerar normais na vida cristã. O pastor vai trazer alguma coisa do outro mundo, né? Ele aprendeu numa conferência, ele viu algum vídeo, não, irmão, ninguém aqui vai ser chamado a subir no poste e pegar no fio elétrico. Não tem. Que são coisas comuns da nossa vida cristã que todo cristão deve praticar. São atitudes comuns que todos nós devemos fazer. E eu diria que eu louvo a Deus, porque eu vejo muitos e muitos de vocês praticando de uma forma natural, alguns com um certo esforço, porque exige, às vezes, um esforço da nossa parte. Mas eu vejo que são coisas que devem fazer parte da nossa vida normal. Além de fazer parte da nossa vida normal, são necessárias. São necessárias, sabe? O que é uma coisa necessária? É você tomar um café de manhã, é você almoçar, é você tomar um banho, né? É você trocar de roupa. Isso são coisas necessárias. Se você não fizer, você vai ficar doente, você vai ficar mal cheiroso, né? Se é que existe essa combinação de palavras, não vai ser legal. Então, é realmente necessário. Não pense que são atitudes que vocês vão tomar que podem ser, que nós podemos abrir mão. Como cristãos, não podemos abrir mão. São necessárias. Tá? Também, ao mesmo tempo que são naturais, necessárias, também são desafios. Não pense que é fácil. Não pense que é fácil. Imagine, uma criança, quando ela vai aprender a ler, para ela é muito difícil. Todos nós já passamos por isso. Todos nós passamos, né? Talvez eu e você não lembramos quando nós aprendemos a andar, mas também foi muito difícil aprender a andar. Hoje a gente já levanta e sai andando, né? Parece que sabia andar a vida toda, nasceu andando. Ler, né? Da mesma forma, a gente já lê, vai embora. Mas foi tão difícil juntar aquelas letras, né? Nós conseguimos aprender. Vai ser um desafio, com certeza, mas dentro de uma certa normalidade. Tá? E isso deve, irmãos, trazer o nosso propósito anual, que é transformar as nossas vidas, pessoalmente, individualmente, no aspecto familiar e, naturalmente, no aspecto da igreja. E também, ao mesmo tempo, nos unir, trazer para a Igreja Cristo é Vida, para a nossa comunidade cristã, uma unidade de pensamento, uma unidade de atitude. Como bom será se nós pudermos nos identificar com essas 5 atitudes, com esse compromisso, cada membro, cada criança, cada idoso, cada um de nós,
e isso se tornar uma característica, porque como igreja, nós não podemos ficar avoados, né, atirando para todo lado, querendo acertar. Nós precisamos de um trilho, e a ideia é essa, trazer a palavra do Senhor para nos orientar e trazer uma unidade à igreja para que caminhemos juntos, para que tenhamos um trilho, para que tenhamos uma identidade, uma identidade bíblica, né? Peculiar, particular, que talvez seja identificado com a igreja Cristo é Vida. Nós não vamos ser diferentes, nem melhores do que ninguém, porque as práticas são bíblicas e todos devem fazer. Mas nós queremos, sim, ver a igreja comprometida com essas 5 atitudes aqui. Queremos, sim. Então, como eu já mencionei, nós vamos começar hoje à noite, logo, agora de manhã, nós não teremos o primeiro ponto, né? Não vai ser comigo. Hoje à noite, Mateus vai compartilhar, então, a nossa primeira atitude, esse compromisso de 5. Nós começaremos, então, hoje à noite. Hoje eu só quero, irmãos, compartilhar com vocês simplesmente que Deus, Ele sempre espera de nós uma atitude. Não pense que Deus nos larga assim na vida e faça a vida como você quiser. Ele determinou seus mandamentos, suas ordens, seus desafios, espera do seu povo uma atitude. Ele coloca Adão e Eva lá no jardim com uma missão, com uma expectativa de que ali eles criassem, ali eles fizessem algo de acordo com a sua vontade. Deus é esse Deus sempre que espera de nós uma atitude, tá? Ele diz, olha, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um desafio de Deus e isso envolve da nossa parte uma atitude. Uma atitude. Ele diz, vinde, arrazoai, né? Ainda que os vossos pecados sejam negros, sejam horríveis, né? Uma expressão até que eu não podia falar, né? Mas o fato é que sempre Deus nos chama e nos propõe, e aí exige da nossa parte uma atitude, como diz lá no Salmo também 37, lancemos sobre ele, né? Lá, na verdade, o Salmo não fala exatamente isso, mas lancemos sobre ele a nossa ansiedade. É um desafio de Deus. Quantos de nós andamos muitas vezes ansiosos, preocupados, nervosos, e Deus fala, olha, eu tenho um desafio para você, lança sobre mim a sua ansiedade. Então, Deus é um Deus que constantemente espera da nossa parte uma atitude. E eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Sobre o fato de Deus nos desafiar e esperar de nós uma atitude. O livro do profeta Miqueias. Então, quero compartilhar um pouco com vocês sobre o livro do profeta Miqueias, dando, de alguma forma, uma apresentação, né? Apresentando hoje para vocês a ideia desse compromisso, o desafio dessas 5 atitudes que devemos. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele viveu em um período, na verdade, ele foi profeta em um período que o reino de Israel já estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. E ele viveu, nasceu e foi criado no reino do sul, tá? Mas no interior, não foi na capital, foi bem longe, né? Foi lá no interior. Então, ele foi um profeta de Deus, que Deus chamou ele do interior, das vilas de Israel, para ir profetizar dentro dos muros de Jerusalém, lá onde estava o rei, a corte, os líderes, os sacerdotes. Então, esse era. O ano era 750, mais ou menos. Ele foi ali contemporâneo de Oséias, sendo que Oséias ele estava profetizando ao norte, ali em Israel, e também foi contemporâneo de Isaías, sendo que Isaías ele estava profetizando especificamente na corte, né? Ele fazia parte da corte, Isaías ele era da linhagem real, e ele estava ali profetizando entre os reis de Israel, na corte mesmo, lá no meio da corte. Tá? E no caso de Miqueias, ele era contemporâneo, mas estava profetizando no meio do povo, mas chamando a atenção para todos, de certa forma. Tá? Ele é um livro que se apresenta como uma espécie de júri, como uma espécie de julgamento de Deus. Ele se apresenta dessa forma, né? Nós podemos ter a imagem, a ideia de Deus, às vezes se apresenta como juiz, Deus às vezes se apresenta como testemunha,
Deus, às vezes, se apresenta como advogado, é um júri onde o povo é réu, e Deus se apresenta de várias formas, de acordo com a leitura, de acordo com o avanço da leitura do livro de Miqueias, tá? Nós vamos, então, olhando para essa forma aí que até agora nós temos visto, né? É uma voz que se levanta em defesa do pobre, é uma voz que se levanta em defesa daquele que estava sendo injustiçado, daqueles que estavam sendo maltratados. Então, esse é o livro e a mensagem do profeta Miqueias. Já que você abriu a sua Bíblia lá, vamos olhar alguns textos para a gente poder compreender, tá? Somente compreender um pouco esse livro. Primeiramente, vamos ver o capítulo 1, versículo 2, o capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Está aí no PowerPoint, para nós percebermos como esse livro é caracterizado como se fosse um júri. Observe aí comigo. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. Seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. Então, olha aí, a expressão, seja Deus testemunha e testemunha de acusação. Vocês estão vendo aí? É um júri, capítulo 1, versículo 2. Seja Deus testemunha contra vós. É um júri, Deus diz assim, eu sou testemunha e eu tenho muita coisa para falar contra vocês. Será que Deus tinha muita coisa para falar, para acusar o povo de Israel como testemunha? Testemunha significa que Deus viu, que Deus ouviu, que Deus sabia o que tinha acontecido. Aí no capítulo 6, versículo 1 a 3, diz, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa, perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então, são versículos que categoricamente apresentam um contexto de julgamento, né? Um contexto de que Deus diz, olha, eu tenho uma controvérsia, então eu vou colocar essa controvérsia em julgamento. O que é uma controvérsia? O povo afirmava algo e Deus estava dizendo, não é assim. Não é assim. Ou Deus estava dizendo, é assim, e o povo dizia, não concordo, não vamos fazer. Havia uma controvérsia. E aí Deus te fez se levantar e se defende, né? Defende a tua causa. Então vamos lá. Já que você está em controvérsia, então vamos entrar em juízo e defende a tua causa. Então, esses são versículos só para você ter uma ideia de que esse livro tem esse conteúdo, tá? Mas além desse conteúdo de júri, também é apresentada aí a corrupção e injustiça, de uma forma categórica, como elementos de acusação. Elementos de acusação, corrupção e a injustiça. Capítulo 3, versículo 1 e 2, capítulo 3 ainda, o versículo 5, e o capítulo 6, o versículo 11 e o versículo 12. Olha aí, capítulo 3, versículo 1 e 2. Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, aí está coberta aqui a minha leitura. Não vou para cá porque eu tenho pressa. Na casa de Israel. Aí continua. Não é a vós outros que pertence saber o juízo, os quais aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Aqui é uma figura de linguagem do que que Deus está falando, do que aqueles homens estavam oprimindo o povo, como quem arranca a pele, arranca até a carne e deixa só os ossos daquelas pessoas. A injustiça, né? A ganância. Capítulo 3, versículo 5. Assim disse o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando não tem, quando tem o que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, ele fala contra os cabeças, no primeiro texto, são os líderes, depois fala contra os profetas, que sabiam profetizar somente para o seu bem, os sacerdotes e profetas, mas eles tiravam a comida da boca daqueles necessitados.
Parte final aqui, capítulo 6, versículo 11 e 12. Poderei eu inocentar a balança falsa e a bolsa de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, ele está caracterizando aqui uma injustiça, uma corrupção, uma maldade social. É isso que ele está aqui colocando como argumento de acusação. Vamos adiante. Só para a gente pegar um conteúdo do livro. Mas, no final das contas, toda essa corrupção, toda essa injustiça, toda essa maldade, Deus caracteriza com um nome, né? O real problema, que é o pecado. Veja no capítulo 1, versículo 5, é o início e o final. Capítulo 1, 5, capítulo 7, versículo 9. O capítulo 1, versículo 5 diz: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Então, Deus diz, olha, seja o que for, seja injustiça, seja maldade, seja corrupção, seja o que for, o nome disso é transgressão, o nome disso é pecado, o nome disso é vocês deixaram de obedecer a minha lei. Vocês pecaram contra mim. E aí no capítulo 7, versículo 9, ele diz, sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Então ele reconhece que o grande problema é pecado. Pecado. Indo adiante. Mas aí tem a esperança da salvação. Capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículo 3 e 4, capítulo 7, 19 18 e 19. Capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os grupos de... Está coberta aqui de novo. De Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. O profeta Miqueias é aquele que profetiza o lugar onde Jesus irá nascer, o Salvador. Mensagem que na verdade, o profeta Miqueias, ele é utilizado em vários textos do Novo Testamento, pelo próprio Senhor Jesus, por Paulo, por Pedro, ele é utilizado em vários momentos nas suas mensagens. E aqui é uma referência ao nosso Salvador que viria. Deus iria mandar um pastor, um salvador, um regente, um sacerdote, que não seria como aqueles reis, pastores e sacerdotes corruptos, injustos e maus. Pelo contrário, seria o sacerdote, o pastor, o rei perfeito, justo e bom. Capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Olha as acusações de Deus. Aqui é julgamento, né? Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi. Aqui ele está falando sobre a salvação. Eu salvei vocês. Que mal eu fiz para vocês? Eu livrei vocês do opressor, livrei vocês de Faraó, livrei vocês das garras do diabo. Que mal eu fiz para vocês? Tirei vocês lá do sol quente, tirei vocês lá da corrente, tirei vocês lá do trabalho forçado, dia e noite, sem prazer na vida, tirei vocês da escravidão do pecado. Tirei vocês de uma condenação de acordar e dormir como escravos. Uma condenação. Que mal fiz para vocês? Eu salvei vocês. Eu salvei vocês. Capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é Deus? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não detém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornarás a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Um Deus que salva, um Deus salvador. Isso aqui me lembra muito de Romanos, os 11 primeiros capítulos, que mostra Deus como um salvador. Apresenta toda a mazela do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas ele apresenta um salvador.
Deus diz, olha, eu salvo vocês do maior problema, o grande problema. Qual é o grande problema? É o pecado. É o pecado. Perdoa a iniquidade. No versículo final do capítulo 7, aqui, no texto, né? 19, diz que o Senhor, ele, por compaixão, ele vai pisar a nossa iniquidade e lançar os nossos pecados para longe de nós. Isso é um salvamento do pecado, daquilo que é a culpa, daquilo que tira o nosso sono, a nossa paz, daquilo que leva para o inferno, porque ele perdoa, então ele dá os privilégios do perdoado, ele perdoa, e aí estamos livres da condenação do pecado, estamos livres da culpa do pecado, porém, não estamos livres da presença do pecado, por isso estamos em santificação, tá? Lembram lá de Romanos? Estamos em santificação, porque não estamos livres da presença do pecado, mas um dia sim, estaremos para sempre com o Senhor, em um lugar onde não existe pecado. Aí estaremos para sempre livres da presença do pecado. Finalmente, chegamos num ponto em que eu quero abordar um pouquinho mais com vocês. Não vou tentar não me prolongar tanto, mas estamos olhando panoramicamente o livro do profeta Miqueias. O que Deus quer? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Capítulo 6, versículo de 1 a 8. É uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária. E nós já lemos uma boa parte dele, tá? Mas veja lá comigo, capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 8. Nós não vamos nos deter tanto aqui, não se preocupe. Nossa atenção vai ser especificamente no versículo 8. Mas eu quero ler o todo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes. Ouçam os outeiros da tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Versículo 3, capítulo 6, tá? Povo meu, que tenho feito? E com o que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa de servidão, te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e de que aconteceu desde Cetim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, irei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de cordeiros e de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olhando para o texto, nós vamos destacar aqui alguns pontos, tá? Olhando aí para esse texto, como ele está. Vamos destacar. Primeiro, o júri, estabelecido aqui no versículo 1 e versículo 2. Nós temos aqui o júri apresentado, tá? Aqui nesses dois versículos está bem claro. Defende a tua causa, né? Há controvérsia, falamos sobre isso. Depois nós vemos, então, a corrupção, né? Antes da corrupção, nós temos aqui a graça salvadora. A graça salvadora, na verdade, eu troquei aqui. Vamos lá. A graça salvadora. E aí se apresenta em duas situações. Primeiro, te fiz sair do Egito. Isso aí mostra a graça salvadora. Deus salva. E agora, a graça, em outro aspecto, passa todos os PowerPoint, porque eu estou vendo que eu errei aqui na colocação. Ok. Até aí. A graça protetora. Lembra-te agora do que maquinou Balaque. Aqui é um momento em que
Balaque se levanta e chama um profeta para profetizar contra o povo de Israel. Deus vai lá e transforma aquela maldição em bênção. Ou seja, Deus mostra que ele sempre protegeu o seu povo. Ele traz, então, à memória do povo a sua graça protetora. A justiça do homem, ou seja, o homem diz assim, bom, eu estou perante esse juiz, ele me acusa porque eu cometi erros, porque ele foi bom comigo, ele me salvou, ele me livrou, e agora, o que eu vou fazer? Com que me apresentarei ao Senhor? E aí ele tenta, então, dentro daquilo que Deus mesmo exige, praticar a sua própria justiça para a sua salvação. Inclusive, na proposta de dedicar os seus próprios filhos em favor da culpa da sua alma. E isso certamente não seria possível. É a justiça do homem que não traz a lume a justiça de Deus. E, por fim, então, nós vemos aí a vontade de Deus expressa. Ele te declarou 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aí eu quero me deter um pouquinho mais, tá? Nessas 3 expressões aqui. Tá? Só me deter um pouco mais nessas 3 expressões aí com vocês. O que Deus quer de nós? Olhando para essa realidade aqui, que é uma realidade de corrupção, é uma realidade de injustiça, é uma realidade de apostasia. Sacerdotes e profetas estavam ensinando errado o povo, estavam se desviando do Senhor. Era um tempo de corrupção, de injustiça social, de apostasia. E aí Deus então diz, olha, eu quero que no meio disso vocês pratiquem 3 coisas, 3 atitudes eu quero que vocês tomem. Primeiro, eu quero que vocês pratiquem a justiça. O que significa praticar a justiça? Praticar a justiça é você andar reto, é você ser correto, é você ser justo. É isso que ele quer dizer aqui. Seja correto, pratique aquilo que é certo, tá? Pratique o que é justo. E não era o que estava sendo praticado. Eu tenho 3 textos que eu quero compartilhar com vocês, vou tentar compartilhar sem ser muito longo. E se você que está anotando quiser, pode anotar. Êxodo 22, versículo 22 em diante, Isaías 1, 17, tá? Êxodo 22, Isaías 1, 17 e Tiago 1, 27. Vamos começar lá pelo mais distante, né? Vamos começar aqui pelo texto aqui de Êxodo. Êxodo 22. Vou procurar aqui com você. Êxodo 22. Vamos ler o 21, o 22 e o 23 para pegar um contexto maior. Êxodo 22, 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Então, aqui o Senhor determinou na lei que eles deveriam ser justos, eles deveriam realmente praticar a justiça, cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, daqueles que estavam sem abrigo à noite, daqueles que estavam necessitados de uma comida, daqueles que estavam desamparados da justiça. Eles deveriam praticar a justiça. Primeira coisa que eles deveriam fazer. E praticar a justiça, ele muitas vezes envolve também aquilo que nós devemos observar na nossa vida. Não roubar. Roubar é injusto. Não devemos roubar. Tá? Ah, mas pastor, isso é uma coisa tão elementar, né? Tão simples. Né? Não roubar. Não mentir. Pastor, mas isso aí... Não cobiçar, ser justo.
Nós somos, sim, irmãos, tentados a mentir, somos tentados a roubar, somos cobiçosos com aquilo que não temos, queremos o que às vezes os outros têm, invejosos, maldosos. Devemos ser justos, irmãos. A palavra de Deus diz que o que Deus quer de nós é isso, que nós pratiquemos a justiça, que nós não sejamos infiéis a Deus, infiéis ao patrão, ao empregado, à família, ao irmão, à irmã, mas sejamos honestos, justos, sejamos pessoas que praticam a justiça. Isaías, eu falei que tinha mais texto, né? Tem o texto de Isaías. Basicamente, a gente vai repetir, né? O que já foi falado em Êxodo, mas é mais ou menos assim. O que foi falado em Êxodo é confirmado pelos profetas, como Isaías, capítulo 1, versículo 17, e lá no Novo Testamento também é reafirmado através de Tiago, o irmão do Senhor. Ele afirma que a verdadeira religião é aquela que nós visitamos, né, o órgão, a Bíblia na sua necessidade. Então, a prática da justiça é uma ordem de Deus. Nós devemos ser assim. Que Deus nos guarde de sermos pessoas roubadoras, mentirosas, desonestas, que fazem o mal para os outros, né? que tolera o mal, que aceita o mal, que promove o mal, que torce pelo mal. Que Deus nos guarde de termos essa malignidade do nosso coração. Por isso Deus chama o povo de Israel em leis simples que nós devemos só viver, praticar. Somente isso. Pratiques a justiça. Ande de forma correta. Ames a misericórdia. A segunda atitude que nós vemos aqui. Ames a misericórdia. A misericórdia é fazer mais do que a justiça. A justiça é tipo assim, meu trabalhador trabalhou, eu disse que eu ia dar para ele R$100. Aí eu pego R$100 e dou para ele. Eu pratiquei a justiça. Agora, o meu trabalhador trabalhou, eu prometi para ele que eu ia dar R$100. Aí eu pego 150 e dou para ele. Eu pratiquei a misericórdia. A misericórdia é a extensão da justiça. É você ir um pouco além. É ir um pouco mais. Isso é misericórdia. Tá? É quando não merece, é quando não é mérito, é quando a justiça ela foi aplicada, mas você, por misericórdia, você estende um pouco mais a sua destra. Você prolonga um pouco mais do seu amor. Isso é a misericórdia. Ames a misericórdia. Agora, quando Deus fala assim, ames a misericórdia, quando Deus fala assim, joga açúcar no doce. Vai ficar muito doce, não dá nem para comer. Né? É como se Deus falasse assim, ame a misericórdia, ame o amor, tenha misericórdia da misericórdia. Deus faz com uma redundância aqui. Ele falou, seja meloso na misericórdia. É mais ou menos isso, né? Faça isso como seja uma pessoa graciosa, seja um homem gracioso, uma mulher graciosa, em atos de misericórdia, sem mérito, sem merecimento, você se doa, você vai, você faz. Qual é o grande exemplo? É o Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e foi graça sobre graça, amor sobre amor, misericórdia sobre misericórdia. Nós não merecíamos, nunca merecíamos nada, mas Ele fez isso, né? Ele fez assim. A misericórdia, ela faz parte da vida do bem-aventurado. Bem-aventurados misericordiosos. É feliz. Aquele que é misericordioso não é carrancudo nem triste. Poxa, eu fiz a justiça, eu dei um pouquinho mais, pratiquei misericórdia, me arrependi. Isso não faz parte da vida do cristão. O cristão faz isso e ele é feliz em fazer isso, porque bem-aventurados são os misericordiosos. Misericordioso é aquele que ele reflete a realidade da sua salvação. Ele reflete a fé que ele tem pelos seus atos de misericórdia. Lembra da história de Zaqueu? Falamos recente sobre ele aqui. Foi um homem que foi transformado por Deus. Dentro da sua casa, dentro do seu coração. E quando a salvação entra no coração daquele homem, ele é transformado, os atos de misericórdia brotam dentro dele. Ele fala, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu não vou ser justo, eu vou ser misericordioso, eu vou dar
tantas vezes mais. A misericórdia transborda de um coração salvo, transborda de alguém que foi tocado pelo Senhor, de alguém que foi alcançado pelo Senhor. A misericórdia. Tá? Assim é a misericórdia. Eu apenas mencionei Zaqueu, mas está lá em Lucas 9, versículo 8, particularmente. Tá? Então, amor e misericórdia, eles são ali parceiros que andam juntos. É como se o amor fosse a dedicação, o amor é o compromisso. Quando um casal está no altar ali para casar, eles fazem uma aliança de amor, um compromisso de amor. Não é um compromisso sentimental. Toda manhã eu vou acordar, eu vou ter sentimento de amor. Não é isso. Ele diz, todo o tempo eu vou te amar. É um compromisso de amor. O amor, ele é um compromisso. O amor é uma aliança. E Deus tem que ser essa aliança conosco de amor. E nós devemos ter essa aliança com ele de amor também. O amor, ele é um compromisso. Por quê? Porque quando dá fome, eu tenho que continuar amando. Quando, fica doente, tem que continuar amando. Quando, perde o emprego, tem que continuar amando. Quando cai nos dentes, tem que continuar amando. Eu tenho que falar isso porque eu estou me preparando, né? Então, eu tenho que estar me prevenindo, para que continue me amando. Mas depois dos 50, sabe lá o que vai acontecer. Bem, o fato é, irmãos, que o amor, ele gera em torno de um compromisso, de uma decisão do coração, de uma atitude, de uma disposição. E quando se fala de misericórdia, é o ato do amor. A misericórdia é a prática do amor. A misericórdia é a ação, é a atitude, é o comportamento de misericórdia. E aí eu lembro daquele samaritano. Lembro daquele samaritano. Ele teve amor e agiu com misericórdia. Nós temos que ter um compromisso de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, lembrem-se, o amor não é um sentimento, é um compromisso. Você decide amar o Senhor de todo o coração e você tem que ficar firme nesse seu propósito. Você decide amar os irmãos e você fica firme nesse seu propósito. Você decide amar a sua família e fique firme nesse seu propósito. Você decide amar até aquele que persegue e você fique firme nesse seu propósito. E tendo esse propósito, vão brotar os atos de misericórdia. Os atos de misericórdia. Tá? Vão brotar. Então, o amor é uma dedicação, a misericórdia é uma atitude. Tá bom? É olhar para o outro e não só sentir, mas fazer. Em terceiro e último lugar, andar humildemente. Essa é uma atitude também necessária na nossa vida. Andar humildemente. Tá? O profeta, e Deus, através do profeta, ele encerra esses 3 pontos com um ponto principal. Ele começa falando daqueles que são importantes, mas não são os maiores. Ele encerra falando com o maior. Andar humildemente com o Senhor, com o teu Deus. Ele termina com o mandamento principal. Porque aqui é como se fossem aqueles 2 mandamentos, né? Aquele mandamento, a regra de ouro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, o profeta, ele, como se ele falasse ao inverso. Ama o teu próximo como? Sendo justo, tendo misericórdia. E ama a Deus sobre todas as coisas. Ele termina com um ponto, ele fecha com o ponto mais importante, que é amar a Deus. Ele fecha com esse ponto que deve realmente saltar aos nossos olhos como o mais importante, andar humildemente com o Senhor. E antes de falar especificamente sobre esse andar humildemente com o Senhor, neste ponto de andar humildemente com o Senhor, eu quero destacar o texto de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. A carta lá, tá? 1 João, capítulo 4. Quero destacar aqui um versículo com vocês. Bem conhecido, mas que vai ser importante para esse momento agora. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler aqui. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão,
é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É uma regra de Deus que é uma leitura do nosso coração. Ele revela a nossa natureza, aquilo que nós somos e o ideal de Deus para nós. O que é que nós somos? Nós somos pessoas que temos a capacidade de amar ou de fazer o bem a alguma pessoa, porque vemos, mas não amar a Deus. É possível isso acontecer. E o que Deus quer? Ele quer que nós invertamos aí a coisa. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos amar a Deus. Vamos dar o nosso coração ao Senhor e deixar que Ele dirija o nosso coração para o próximo. Quando eu me dedico a alguém para me dedicar a Deus, quando eu me dedico a uma tarefa para me dedicar a Deus, eu estou indo no caminho inverso. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que me dedicar a Deus para me dedicar às pessoas. Eu tenho que amar a Deus para amar genuinamente as pessoas. O mais importante é a minha vida com Deus, e Deus vai me dirigir para aquilo que é essencial, para aquilo que realmente eu devo fazer. Então, o profeta Miqueias, ele encerra esses 3 pontos falando sobre o que de fato é mais importante, que é Deus. E se nós andarmos humildemente com o Senhor, nós vamos praticar a justiça, nós vamos amar a misericórdia. Vai ser algo de Deus na nossa vida que lembra o nosso tema, transformai-vos, que não é uma coisa que eu faço em mim, mas é que Deus faz em nós. Nós somos o sujeito da transformação. Nós devemos suplicar, Senhor, transforma-nos, transforma-nos. Então, olhando para esse texto aqui, nós vamos observar que amar a Deus envolve o temor, envolve a reverência. Esse aqui, olha, andar humildemente com Deus tem basicamente 2 sentidos. Um é aproximação e o outro é de viver com Ele, caminhar com Ele. Eu me aproximo de cabeça baixa. Esse andar humildemente é me aproximar com atitude de humildade. E eu continuar andando com Ele em atitude de humildade. Não me considerando mais importante, melhor, mais sábio do que Deus, mas entender que Ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos, nós seguimos a Ele, obedecemos a Ele, honramos a Ele, tememos a Ele, amamos a Ele. Ele é o nosso tesouro maior, Ele está em primeiro lugar na nossa vida. É viver com Deus em temor e devoção. É achar um lugar aos pés do Senhor. Aí eu lembro lá de Lucas 10. Lá de Lucas 10, a história de, particularmente o 39, né, de Marta e Maria, ou Maria e Marta. Maria achou um lugar aos pés do Senhor e lá quedava-se escutando ao Senhor. Enquanto Marta se agitava de um lado para o outro, diz o texto, com muitos afazeres. Marta, na verdade, era uma mulher arrogante. Ela foi arrogante com a sua irmã. Ela não amou a irmã. Ela foi arrogante com a irmã. E ela foi arrogante com Deus, com Jesus. Ela não amou a Deus. Devemos procurar um lugar de conforto aos pés do Senhor e não uma vida agitada de um lado para o outro, no qual nós batemos nos nossos irmãos, esbarramos nos nossos irmãos, derrubamos nossos irmãos, não nos importamos com o próximo, do qual nós zombamos de Deus, do qual nós desprezamos a Deus, do qual nós esquecemos de Deus, Deus que nos salvou, que nos livrou e cai no esquecimento. Pelo contrário, devemos encontrar um lugar de repouso aos pés do Senhor, andar humildemente com o Senhor, tendo Ele em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar na nossa vida. Então, que Deus nos ajude. Observando aqui neste texto de Miqueias, nós vemos que ali há um problema circunstancial de corrupção. O pobre estava sendo arrancado até a carne dele, tirada a comida da boca dele. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros sofriam. Havia ali um problema sério de injustiça
porque eles deveriam ser amparados e estavam sendo prejudicados. Havia um sério problema ali de desvio da fé, desvio do Senhor, porque os profetas estavam profetizando para o seu próprio ventre, para o seu próprio bem. Havia um problema social e um problema espiritual. E aí o profeta chama atenção para essas atitudes que eles deveriam tomar na vida deles. Hoje, eu quero dizer que Deus, Ele tem um desafio para todos nós. Sempre Ele tem. Eu queria deixar essa palavra como uma introdução, um despertamento para essas 5 atitudes que eu gostaria que cada criança, adolescente, jovem, adulto da Igreja Cristã Viva tomasse como um compromisso perante Deus. Mas eu não vou dizer quais são essas 5 atitudes. Você vai ter que vir para poder descobrir quais são. Tá? E, para encerrar, eu quero fazer uma pequena aplicação aqui desses pontos que nós mencionamos. Tem aí mais uma imagem para fazer mais uma camisa, tá? Isso aí o Mateus não estava quando eu compartilhei com ele sobre a arte do pastor. Vamos fazer umas camisas logo aí, né? Mas é isso, tá? Vamos a algumas aplicações. São tempos difíceis, é verdade. Talvez não injustiça social, talvez não desvio da fé, talvez não corrupção. Quando eu falo talvez não, porque talvez não faça parte do nosso dia a dia, né? Ou talvez sim, como patrão, como empregado, como aluno, como professor, como pai, como mãe, como filho. Talvez na nossa realidade a gente possa perceber, são tempos difíceis. São tempos difíceis. E nós temos que aprender a ter compromisso com Deus. Mesmo que os tempos sejam terríveis, sejam difíceis. Segundo, não sejamos causadores. Ali, os líderes, os profetas, os sacerdotes, os ricos, eram os causadores daqueles males. A voz do profeta se levanta, em nome de Deus, apontando a injustiça, a maldade, o amor ao mal. Eles eram causadores. Então, em primeiro lugar, irmãos, já que são tempos difíceis, não vamos dificultar o nosso tempo, então, não é verdade? Vamos ser uma bênção. Não sejamos nós que sejamos instrumentos de maldade, de injustiça. Não sejamos nós que sejamos instrumentos de desvio da fé. Não sejamos nós esses instrumentos, já que o mundo está tão deteriorado, tão mal. Não vamos contribuir para que isso aconteça. Não sejamos nós a soma, o acréscimo, à corrupção, à injustiça e ao desvio da fé. Não sejamos nós. Que Deus nos ajude nisso. Ame o próximo. A lei de ouro, a regra de ouro, né? Amar o próximo. Quem é o próximo? Eu nunca esqueço disso. Eu aprendi isso quando as minhas filhas eram bem pequenininhas, né? Assistindo lá o DVD da Aline Barros, com elas, né? Aí elas, naturalmente, pulando no meio da sala, né? E eu sentado no sofá olhando, né? Agora é o contrário, elas sentam no sofá e eu que fico pulando lá no meio da sala. Estou brincando, mas um dia vai chegar esse tempo, né? Quem sabe? E eu lembro, né? A Aline Barros ensinando sobre amar o próximo, e ela disse: quem é o próximo? Né? O próximo é aquele que está perto de você. Agora é a Rita, do lado de Neemias, né? Agora é ali, né? A Grazi, do lado da Verônica, do lado da Irmã Socorro. Esses são os próximos aí de vocês. Daqui a pouco vocês vão sair. Aí talvez vocês vão lá na Dona Dina, não sei. Aí quem é o próximo? Que está atrás na fila, que está na frente na fila. Ou então você vai num ônibus. Quem é o próximo? Aquele que senta do teu lado, aquele que fica em pé do teu lado, não importa.
O próximo é quem está perto de você. Esse mandamento ele é tão rico que ele é para todo tempo. Onde você estiver, tem alguém que é próximo. E você tem que amar o próximo. Não pense que eu estudei 5 anos de teologia para aprender isso. Não, aprendi isso sentado no sofá da minha casa, ouvindo musiquinha da Aline Barros. Tá bom. Embora eu já deveria saber isso há muito tempo. Ame o próximo, ame a Deus. Em primeiro lugar, é Ele que vai transformar o nosso coração. Tá? Ele que entra na nossa vida, no nosso coração. Ele que nos leva a amar os outros. Então, se você não consegue amar alguém, então, se você tem alguém que está te perseguindo, que está te fazendo mal, te volta para Deus. Ame a Deus, dedique-se a Deus, se mostre para o Senhor. É Ele que vai transformar o seu coração, as suas circunstâncias, a sua vida, em o que for preciso. São 3 atitudes no livro do profeta, né, que nós vimos aqui. Mas não são essas as 3, né, da palma de mão, não são essas, são outras, são práticas da nossa vida, um compromisso que nós queremos tomar para cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, onde nós estivermos, como um compromisso de atitude e que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus, pela tua boa palavra. O Senhor é verdadeiro. O Senhor é real. O Senhor sabe. Ajuda-nos, ó Deus. Abre nosso entendimento. Abre nosso coração para o Senhor. Ajuda-nos a praticarmos, a vivermos de acordo com a boa vontade do Senhor. Ajusta, Senhor, a nossa família. Ajusta o nosso emprego, o nosso trabalho. Ajusta os nossos sonhos, Senhor, e planos. Ajusta a nossa vida, Senhor Deus, a prática da tua vontade, a vivermos de acordo com como o Senhor quer que vivamos. Ajuda-nos, Senhor, assim, para que neste mundo sejamos sal e luz, para que os povos conheçam, temam ao Senhor, para que, ó Deus, o teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas, onde nós estivermos. Ajuda-nos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.